Olá pessoal, professora Ceres, acompanhando vocês em Seminário Integrador. Nesta aula nós veremos um pouco a contextualização histórica da prática da administração pública no Brasil. Para entendermos o momento atual que o Brasil vive, em termos de gerenciamento dos recursos públicos, precisamos nos reportar a um tempo passado, ao tempo do Brasil colônia, ou seja, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. A partir do momento que dá-se a proclamação da República, muitas coisas no Brasil mudam. Até o tempo do Brasil Império, nós vivíamos uma fase diferente da que vivemos hoje. Então, o que precisamos entender é que a administração pública no Brasil passou por 3 fases bem marcantes. A primeira fase, essa fase do Brasil Império, é chamada de fase patrimonialista. Depois disso veio a fase chamada de administração burocrática, que é uma palavra que você já deve ter ouvido falar muito, a tal da burocracia, que não era para ser uma coisa tão negativa como vemos hoje. E hoje, a fase que vivemos é a fase da prática da administração pública gerencial. Então, a partir de agora, eu vou tentar fazer com que a gente chegue a um entendimento melhor sobre o que cada uma dessas fases representou e ainda representa nos rumos da nossa nação. Então, o que nós precisamos entender é que quando uma coisa não está dando muito certo, mesmo na casa da gente, a gente faz o quê? Uma reforma. Se a cozinha está muito pequena, a gente vai lá e amplia. Se a casa está muito pequena, a gente reforma, não é? Na vida da gente também, a gente faz algumas reformas. Se o namoro não está tão bom, a gente vai lá e termina. Ou se está bom demais, a gente reforma a vida da gente e casa. Então, na administração pública também acontecem reformas. Como é que são essas reformas? A sociedade vai se globalizando, vai modificando, e daí são necessárias rupturas, mudanças no modelo vigente de administrar os bens públicos. Então, uma grande ruptura que houve foi, como eu falei anteriormente no início dessa videoaula, foi a ruptura da saída da monarquia, da saída do rei de Portugal aqui do Brasil e do início do Brasil República. Anteriormente, quando ainda existia a monarquia no Brasil, a fase chamada de patriarcal ou patrimonialista, a característica principal dessa fase é que não havia distinção entre o que era bem público e o que era do monarca, quem era funcionário do rei e quem era funcionário do Estado brasileiro. Tudo se confundia e com isso vinha uma série de problemas em relação à eficácia, à eficiência e à garantia do bem comum, porque no caso o cidadão não era tão a finalidade principal, uma preocupação principal da monarquia e dessa fase da administração pública. Quem eram os maiores beneficiados? A igreja, o próprio governo, o próprio rei e toda a aristocracia que estava ao redor dele. Então, nessa fase, foi uma fase bastante característica de nepotismo, ou seja, empreguismo de parentes, sem nenhum tipo de critério, uma fase de muita corrupção, de falta de ética nos negócios públicos. Então, passando essa reforma, baseado nos princípios de Max Weber, foi feita a adoção, a partir do governo de Vargas, lá pela década de 1930, no século passado, a adoção de critérios de Max Weber, ditados por Max Weber, ou seja, os princípios da burocracia. Hoje a gente ouve falar na burocracia como uma coisa negativa. Quando a gente vai no serviço público diz, tem muita burocracia. Mas a ideia principal, quando foram aplicados os princípios de Max Weber nessa fase de administração burocrática, era uma tentativa de acabar com essa fase de nepotismo, de empreguismo e de corrupção, em que não haviam regras claras de como deveriam ser gerenciados os bens públicos. Então, a fase da administração pública burocrática tem toda mais forma, norma e regras para o serviço público. Então, começou com a adoção de critérios mais rígidos para a contratação de funcionários públicos, os próprios concursos públicos que hoje nós conhecemos foram oriundos
dessa fase da administração burocrática, e outras tantas características desta fase que hoje transformaram a máquina pública num processo, infelizmente, bastante engessado. E aí a gente chega na fase que estamos vivendo hoje, que foi necessária a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso. Já antes foi repensado um outro modelo de administração que não engessasse, ou seja, não deixasse os processos tão rígidos, em que o bem comum prevalecesse, ou seja, ao invés de ficar o funcionário público trabalhando para a administração pública somente focado em destrinchar a papelada, ou seja, nos meios, ficasse mais focado no fim principal da administração pública, que é o bem da coletividade, que é acabar com a pobreza, melhorar o serviço de saúde, melhorar o serviço de transporte, ou seja, enfocar sempre a coletividade e o bem comum. Então, no momento que criou-se muitas regras na administração burocrática, virou um processo sem fim, sem o fim principal de servir ao cidadão. Assim, a preocupação maior ficou em coletar diversas assinaturas, o processo passar por diversas instâncias e nunca chegar tão rapidamente ao fim. E aí a gente retoma o princípio da eficácia e da eficiência nos serviços públicos. Os porquês que hoje a gente se questiona e o porquê que foi necessário mais uma reforma na forma de administrar os bens públicos. Então, chegamos à fase que está ainda em transição no momento atual. Não deixou-se totalmente de lado o modelo burocrático, porque as normas são ainda necessárias. Seguir certas regras são necessárias para não voltarmos ao regime patrimonialista. Mas a proposta da fase que vivemos hoje, que é a administração pública gerencial, é buscar a eficiência e a eficácia no gerenciamento desses recursos públicos, utilizando moldes que a iniciativa privada utiliza. Ela visa o lucro, ok, mas por que não a administração pública também possa visar um lucro e a satisfação do cidadão? Então esses questionamentos é que se faz hoje. A partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi em meados de 1995, através do ministro Bresser Pereira, começou-se a pensar numa forma de desburocratizar a máquina pública. Já ouviram falar dessa expressão? É interessante, não é? Então, nesse momento atual, estamos nesse processo de trazer padrões mais de gerenciamento dos recursos de forma eficiente e eficaz. Para quê? Para desburocratizar um pouco essa máquina pública e servir melhor ao cidadão. Então, hoje o foco da administração pública é servir melhor ao cidadão. Aí vocês devem estar se perguntando, mas quando eu vou no serviço de saúde, quando eu vou numa universidade, eu não sou tão bem atendido. Calma, gente, isso é uma reforma, é um processo, é uma fase. Estamos caminhando para que isso aconteça. E esperamos que em breve esse objetivo seja cumprido. E para isso que estamos aqui, nesse processo de vocês, como futuros administradores públicos, entenderem como esse processo funciona e serem participantes. Ok? Então, assistam a essa videoaula quantas vezes for necessário, assistam aos slides que complementam o assunto, e estejam aptos a seguir o cronograma da disciplina e responder ao exercício de fixação de conhecimentos. Ok? Até breve!